Bom dia, meus queridos alunos. Aqui quem está falando é a professora Sibere, ou tia Sibere, como vocês desejarem. E na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre variação linguística. O tema da nossa aula é a norma padrão e o preconceito linguístico. Nós vamos dividir esse tema em duas aulas. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre a norma padrão hoje e na próxima semana a gente vai estudar um pouquinho sobre o preconceito linguístico. Quando a gente fala em norma padrão, variação linguística, nós trazemos alguns questionamentos à tona. A língua que a gente fala, que é a língua portuguesa, será que ela tem só uma maneira de ser falada? A nossa língua é apenas uma, que é a língua portuguesa. Mas a sua forma de execução, as suas variedades são imensas. Existe um autor chamado Faraco, que ele fala que nós temos que ser poliglotas na nossa própria língua. E o que é ser poliglota? Poliglota é aquela pessoa que sabe falar várias línguas. Então, quando ele se refere à língua portuguesa, ele quer dizer que nós precisamos dominar todas as variações linguísticas, dominar no sentido de conhecer, porque a língua que a gente fala, ela tem uma variedade enorme e todas essas variedades são importantes para enriquecer a nossa língua. Você já parou para pensar que nós que moramos aqui no Ceará, nós temos um jeito diferente de falar daquelas pessoas que moram no Rio, que moram na Bahia? São sotaques diferentes, são expressões diferentes. Mesmo nós falando a mesma língua, nós temos essas diferenciações. E todas essas mudanças que nós chamamos de variações, elas enriquecem a nossa língua. E essa imagem que eu trouxe para vocês traz um pouquinho de alguns questionamentos que surgem. Aí nós temos uma mulher e ela começa a se questionar: problema ou problema? Entrou para dentro ou saiu para fora? Uai! Mano do céu, oxe, oxente, cérebro ou cardaço? Nós vai, a gente fomos. Então são alguns questionamentos. É como se ela estivesse se perguntando: o que é o certo? E esse é o questionamento que eu trago para vocês. Será que em língua portuguesa existe o certo ou o errado? Fiquem atentos, porque essa perguntinha a gente vai responder mais na frente, lá nos últimos slides, tá bom? Primeiro, nós vamos explicar o que é a norma padrão. Já que a norma padrão é o tema da nossa aula de hoje, nós precisamos saber o que é. E eu trouxe uma definição muito interessante para vocês que diz que a norma padrão é o nome que se dá à variedade da língua usada oficialmente e ensinada nas escolas. Trata-se de uma convenção que tem por objetivo estabelecer um modelo de língua que possa ser compreendido por todo o país. O problema é que essa norma acaba sendo considerada uma variante de maior prestígio não porque inclui em si algo de especial, mas por ser a norma que, em geral, grupos de maior poder aquisitivo dominam. Vamos ficar até aqui. O que nós precisamos saber sobre a norma padrão? A norma padrão, gente, é uma variedade da língua que é ensinada nas escolas. A língua que nós ensinamos na escola, que nós atentamos, pedimos que os alunos tenham cuidado para falar adequadamente, é a norma padrão. É a variedade que se encontra nos livros, que é ensinada nas escolas. A norma padrão é um modelo de língua que deve ser usado para
que seja compreendido por todo o país. Qual é o problema de se ensinar a norma padrão? O problema não é se ensinar. O problema é que as pessoas, por acharem que a norma padrão é ensinada nas escolas, e geralmente quem usa a norma padrão são pessoas que conhecem muito a língua portuguesa, as pessoas acham que a norma padrão tem mais valor do que as outras. Por exemplo, a língua coloquial, a norma não padrão, que é a língua que a gente usa no nosso cotidiano, sem muitas preocupações. Então, as pessoas olham para a norma padrão, por ela ser um modelo de língua, por ela ser ensinada nas escolas, e acham que ela tem um maior prestígio do que as outras. E aí é que há o erro, porque todas as variedades da língua, a norma padrão, a linguagem coloquial, a linguagem regional, a técnica, a científica, todas estas normas, todas estas variedades, elas são válidas, elas são importantes para a língua. Agora nós temos que entender que a norma padrão, ela é a língua oficial, é a variedade oficial que é ensinada nas escolas, que vocês têm que aprender, vocês alunos. Para quê? Para numa entrevista de emprego usar, para quando forem falar com alguma pessoa que tem maior influência, maior poder aquisitivo, nós precisamos usar essa norma. Mas as outras normas, as outras variedades que a gente usa, aquela linguagem descontraída, despreocupada no dia a dia, ela também é válida. Então, o erro não é ensinar a norma padrão. O erro é pensar que a norma padrão é considerada maior, superior às demais, porque todas as variedades linguísticas, elas são completamente justificáveis, elas são importantes. Mas, tia, importante para quê? Para enriquecer a nossa língua portuguesa, tá bom? Existem, pessoal, vários tipos de variação linguística, mas eu trouxe para vocês 3 tipos, que são as variações históricas, as regionais e as sociais. Vamos para primeiramente a variação histórica. A variação histórica, ela está relacionada à maneira como a língua evolui ao longo do tempo. Pare para pensar. Veja que a maneira que seu avô ou que seus pais falam é um pouco diferente, alguns termos, algumas palavras é um pouco diferente da maneira como você fala. E por quê? Eles em outro momento, outra cultura. Então, a língua, gente, ela passou por mudanças, ela passou por variações, ela evoluiu. Vamos tomar aí como exemplo, vossa mercê. Depois evoluiu para vossa mercê, depois para vós mercê. E agora nós usamos você. Mas, gente, se nós formos ver em livros, em filmes antigos, nós vamos ver essas outras variações. Vossa mercê, vós mercê. Mas hoje, como a língua evoluiu, nós usamos apenas você. Farmácia. Olha como era escrita a palavra farmácia. Com PH. Mas, tia, como é que a gente chegou no momento em escrever farmácia com F? A língua evoluiu. E a língua, quando ela evolui, ela vem e se adequa a um determinado contexto para atender às necessidades dos falantes. A palavra coisa, antigamente, era falado e escrito coisa, ato, acto. E fotografia, antes, era escrito com PH. Tudo isso são características da língua que evoluiu, que passou por mudança ao longo do tempo. E você pergunta, por quê e para quê? Para atender às necessidades dos falantes. As pessoas mudam, se transformam, evoluem,
E a língua também, a nossa língua portuguesa também é da mesma forma. Ela evolui e ela precisa a cada dia se modificar para atender às nossas necessidades, porque o mundo está em constante mudança, né? E se a língua é viva, ela também tem que acompanhar essas mudanças. Vamos para a próxima variação, que é a variação regional, que é a variação que vai ocorrer quando a mesma língua é falada de formas diferentes, dependendo da localidade. Por exemplo, trouxe aí a imagem de um pão, e aí nós vamos ver a diferença que dão a esse pão, como as pessoas chamam esse pão em diferentes lugares do nosso Brasil. Por exemplo, no Paraná, esse pão é chamado de pão francês. No Rio Grande do Sul, de cacetinho. No Ceará, carioquinha. Na região norte, carequinha. No interior do Nordeste, pão aguado. E no Rio de Janeiro, pão de sal. Veja, é o mesmo produto, é o mesmo alimento, só que, dependendo da região, ele vai ser chamado de maneira diferente. É igual a tangerina. Alguns chamam de tangerina, outros chamam de mexerica, lá no sul chama de bergamota. Então, a variação regional é aquela que nós falamos quando se fala a língua de diferentes maneiras, dependendo da localidade que a pessoa está. Tá bom, meus queridos? Vamos aí para a variação social, que diz que é a variação marcada por diferentes grupos sociais que têm uma forma de expressão própria. Como assim, tia? Não entendi. Gente, é o seguinte. Cada grupo social possui uma maneira de falar que é diferente das demais. Eu trouxe aí para vocês um quadro, e se vocês prestarem atenção, essas palavras aí são gírias, ó. É nóis, demorou, irado, na moral, se pá, já é. Ou seja, essas expressões aí, estas gírias, elas são usadas, em sua grande maioria, por jovens. E jovens é um grupo social. Tia, quais outros grupos sociais? Por exemplo, os médicos. Os médicos, eles têm uma maneira de falar que nós, né, que não estudamos medicina, temos dificuldade em entender. Imagine você quando se junta 3, 4, 5 médicos, né, os termos que eles usam, né, os termos técnicos, talvez seria difícil para a gente, em alguma conversa com eles, entender o que eles falam quando eles usassem esses termos. Nós temos, gente, por exemplo, a variação também usada pelos policiais. Eles têm uns termos que eles só conhecem, né? Meliante, abordagem. Então, tudo isso, pessoal, se trata da variação social. Então, pessoal, tudo isso se trata da variação social. Cada grupo social vai ter sua maneira de falar. Os professores, quando se juntam, eles têm uma maneira própria de falar. Seus jargões, suas gírias, tá bom? Os presos, né, os encarcerados, eles também têm as expressões deles. E assim por diante. Então, é isto que eu chamo de variação social. É a variação que é marcada por diferentes grupos. Cada grupo social tem sua forma de expressão própria. Aqui eu trouxe um exemplo, que são as gírias usadas pelos jovens. E agora, né? Depois que a gente já falou sobre norma padrão e variação linguística, será que dá para harmonizar, fazer uma ligação? O que é que vocês me dizem? O que é que vocês acham? Se a norma padrão é a língua que eu uso na escola, que é ensinada nas escolas, e a variação linguística fala das diferenças da nossa língua, das riquezas vocabulárias da nossa língua, será que dá para harmonizar? Gente, dá, porque na nossa língua não existe o certo e não existe o errado. Sabe o que existe? O adequado. O adequado para determinada situação. Então, a língua, como eu disse para vocês, ela vai se adequar a um contexto. Então, o que se pede é que o aluno, o falante,
preste atenção no contexto, no ambiente em que ele está, porque a língua, ela vai se adequar a um contexto. Quando você vai falar com a sua professora, com a diretora ou com outra pessoa, perceba que você tem o cuidado de procurar as palavras exatas para se expressar. Mas quando você está falando com um colega, você não tem essa preocupação. É exatamente pelo motivo que a língua ela vai se adequar a um contexto. A língua, gente, é como a roupa que a gente veste. A gente não vai para a praia de terno e nem para uma igreja de biquíni, porque cada ocasião ela pede uma vestimenta, uma roupa diferente. E a língua é assim. Se nós estamos em um ambiente, por exemplo, escolar, em um ambiente que nós convivemos com muitas pessoas que conhecem a norma, nós precisamos usar a norma padrão da língua. Mas se nós estamos em uma conversa com os nossos amigos, com os nossos familiares, nada nos impede de usar a norma não padrão da língua, a linguagem coloquial, que é uma linguagem mais descontraída. Então, gente, dá sim para harmonizar, para fazer essa ligação entre norma padrão e variação linguística. Por quê? Porque a língua ela se adequa ao contexto do falante. Não existe certo e não existe errado na nossa língua. Esse conceito de certo e errado nós vamos ver na próxima aula, que faz com que as pessoas tenham preconceito com a fala do outro. De onde é que surge o preconceito linguístico? É quando você vê uma pessoa falando diferente de você e você começa a criticar, a desrespeitar, a não aceitar a variação da linguagem naquela pessoa. Daí surgem os preconceitos, a não aceitação. Então, o que nós precisamos saber é que a língua que nós falamos é a língua portuguesa, mas essa língua ela é viva, ela tem muitas variantes e todas essas variantes são importantes para o enriquecimento da língua, são importantes para fazer com que a língua enriqueça, porque a língua ela se adequa ao seu falante. E por fim, nós temos aí uma frase que diz: uma receita de bolo não é um bolo. O molde de um vestido não é um vestido. E um mapa mundi não é um mundo. Também a gramática não é a língua. Ou seja, tudo que nós vemos, aprendemos no livro, muitas vezes não retrata as variedades, as riquezas que nós temos no nosso Brasil com relação à nossa língua. A língua que eu falo, que é diferente da língua que alguém lá do norte, lá do sul fala, é diferente? Sim. Mas todas essas línguas são importantes para a construção do nosso vocabulário e nós precisamos saber que não existe variação melhor ou pior do que a outra. Todas as variações são importantes e servem sim para enriquecer o nosso vocabulário, enriquecer a nossa língua. Gente, essa é a nossa aula. Já está ficando um pouquinho comprida, mas eu espero que vocês entendam, que vocês parem para fazer as suas anotações. Na próxima aula a gente vai estudar sobre preconceito linguístico. Até mais!